Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui ao assunto. Aqui é o professor Danilo Yuri Sacramento, sou o professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a partir da página 212, certo? Capítulo 7, módulo 3, capítulo 7, página 212 a 219. Vamos lá. O que eu vou abordar aqui com vocês? Vamos abordar sobre frisos dos carros, frenagem, aderência, frisos, força de atrito, revisão, ok? Força de trabalho, ok? Que nós vamos ainda abordar daqui a pouquinho, só como uma lembrança e outra revisão da revisão aqui desta aula, lá no finalzinho. Aderência, ok? Que tem relação com a força de atrito. Claro, rodanas, vamos falar. Já que falamos de rodanas na aula passada, vamos falar aqui das rodas dos carros. Não só carro, como moto, bicicleta, etc. Até mesmo de aviões, ok? Precisamos entender a relação da física com o nosso dia a dia. E essa maneira de fazermos o conhecimento se interrelacionar está relativo a, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece? Quando uma pessoa possui um veículo automotor e este veículo está com um pneu careca, como dizemos comumente no dia a dia, o que acontece? O pneu careca ele está desgastado, ok? De maneira que ele não possui os chamados frisos. Os frisos eles aumentam a força de atrito, aumentam a aderência, ok? Que é a força de atrito entre o pneu e o asfalto, e dificulta o sistema de freios ou frenagem do veículo para tanto, no caso, pará-lo ou reduzi-lo em uma época, por exemplo, de chuva, mas não só de chuva, como também de ambiente seco. A aderência ela é muito importante para manter o carro equilibrado e ele ter autonomia. Então, esses frisos, que são essas rachaduras, digamos assim, esses túneis, espaçamentos e cortes que existem naturalmente na fabricação do pneu para que exista maior força de atrito. Todos eles, formatos, dimensões, quantidades, etc., são cientificamente organizados de maneira que o pneu ele possua capacidade maior possível de aderência, a depender de sua relação de rodana em si com o eixo que ele está preso e também com o peso do veículo e peso das pessoas, etc. Então, vocês precisam entender que o pneu ele possui ainda outros sistemas, digamos assim, auxiliares que vão relacionando a aderência, aumentando a força de atrito dele na rodana quando ele está girando em alta velocidade, o que com o asfalto. Então, veja bem, é muito perigoso andar com pneu careca. O pneu tem que estar com os frisos, todos eles novos, todos eles bem feitos, e o pneu com pouco desgaste, ok? Exatamente porque em uma época seca, numa área que não esteja chovendo, tudo bem, você tem uma sensação, perdão, você tem uma aderência real maior, okay? Mas na chuva a aderência ela é muito, mas muito reduzida. Claro que, independentemente disso, pneus carecas, ok, são horríveis, são ruins para qualquer tipo de direção, tá bom? Vamos lá. O pneu ele é formado por partes internas que são feitas de aço e borracha, de maneira que o pneu
ele tenha maior possibilidade de aderência possível de sua o que? De sua relação com sua maneira de se movimentar em torno do eixo e também aderência o que? Ao asfalto. Vamos entender, vamos ver agora, entendeu? Isso. Outro detalhe, queria que vocês fizessem em casa e depois me explicassem o experimento da página 214 e 215, ok, gente? Vamos lá. Da página 214 e 215, vocês vão ter exatamente o experimento falando sobre alavancas, ok? De maneira que estas alavancas podem ser movimentadas com o que? Com moedas. Então, olha lá, faça um experimento em casa como atividade e me respondam uma pergunta: se existe alguma relação entre a quantidade de moedas e o tamanho da moeda. Por exemplo, moeda de 5 centavos, ela tem um tamanho. Moeda de 10 centavos, ela tem outro tamanho e formato e peso, etc. Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês, por favor, verifiquem aí o que? Se existe a relação. Por exemplo, põe uma moeda de 5 centavos e duas de 10. Será que o peso delas é o mesmo? Vai ficar igual? Se eu ponho próximo da área central da alavanca ou distante, se vai pender para um lado, pender para o outro ou não pender? Façam aí esse experimento e depois me respondam na aula ao vivo ali o que aconteceu, ok? Façam anotações, respondam também as perguntas da página 215 referente ao experimento e me diga na aula online, assim como façam dever para casa, páginas 216 e 217, ok, gente? Dever para casa, mais outro deverzinho de casa, página 216 e 217, ok. Bom, já falamos sobre roldanas, já falamos sobre rodas e a maneira como ela precisa estar sempre com força de atrito em relação ao chão quando ela gira em torno do próprio eixo. E para isso nós precisamos entender forças que estão atuando no geral para movimentação dos corpos e deslocamento com uso de rodas e roldanas, ok? Então vamos precisar compreender agora, juntando todo o nosso conhecimento, força de atrito, roldanas, etc., que aprendemos nesta unidade e nas unidades anteriores. Vamos unir todo o nosso conhecimento e entender o que é trabalho, potência e energia, o que? Mecânica, ok? Trabalho é todo o tipo de força atuante em um sistema para movimentar um corpo, ok? Trabalho, força atuante em um sistema para movimentar um corpo. Por exemplo, o trabalho que uma pessoa tem de movimentar as pernas quando está pedalando uma bicicleta, ou o trabalho do motor de um carro quando você dá a partida, passa a primeira marcha e faz com que vai lá, aperta um pouquinho no acelerador, dando mais aceleração, retirando o peso do pé da embreagem para que o carro saia. O motor vai gerando calor como uma forma de relação entre trabalho, calor e movimento para que o carro saia e você se direcione indo aonde quiser, ok? Então, outro deverzinho de casa
é responder a pergunta 1 e 2 da página 218 aqui no capítulo 7, página 218. Nós temos aí, para entendermos inicialmente essas forças, depois disso temos a potência, que é a capacidade, certo, da fonte de geração de trabalho, mais o sistema, a capacidade, a potência, o poder de fazer com que esse sistema funcione. Por exemplo, o quanto de força você tem de potência para movimentar uma bicicleta e se movimentar pedalando, ou do motor de poder levantar um elevador ou mover um carro, ok? Você simplesmente precisa observar que se você pega um motor de Fusca e põe numa Ferrari, eu acredito que, eu não sei se esse motor de Fusca vai conseguir movimentar a Ferrari, caso a Ferrari for mais pesada que esse Fusca. Mas se você tiver um motor mais potente do que o outro e você colocar em um carro em que a soma das forças de peso desse carro sejam menores, a tendência é que o que possui mais potência consiga mover aquele que tem menos potência. Claro que a comparação foi só didática, a título de quebrar um pouco o gelo da aula, ok? E energia mecânica, que é toda a energia gasta, usada pela soma do sistema com a fonte de trabalho e fonte de potência e geração de potência para movimentar os corpos. Por exemplo, a energia mecânica do motor de um carro para que a gasolina seja transformada em energia explodida, ressaltando que no motor de um carro há uma explosão controlada, ok? De maneira que o carro possa se movimentar, ou a sua energia mecânica, sua energia metabólica que você tem e gasta pedalando uma bicicleta. Aqui no caso, a grandeza física específica trabalho é exatamente usada a um conceito, ok? O trabalho, ele é uma força que você usa para movimentar um corpo de um lugar ao outro. Note que podendo ou não usar roldanas, a depender da situação. Depende diretamente do deslocamento, ou seja, do espaço para você mover um corpo. Entenda, olha a lógica. Existindo dois móveis em sua casa, não vou usar só o exemplo do livro, mas por exemplo um exemplo cotidiano. Se você tem um móvel em sua casa que possui roldanas, aquelas rodinhas nos pés, no lugar de pés fixos, você vai precisar de menos potência, você vai ter menos trabalho, vai gastar menos energia mecânica para deslocar este móvel de um canto ao outro da casa. Diferentemente daquele armário enorme, cadeira, mesa, perdão, cadeira não, cadeira ainda é mais leve, mas uma mesa gigante, pesada, uma cama ou um guarda-roupa que não tenha, qualquer um deles não tenha estas rodinhas, de maneira que você tenha dificuldade de deslocar, arranhando, gerando, veja que o peso dele gera uma força de atrito muito alta, ao ponto de você, com mais que você use toda a sua potência de força, você não consegue gerar um trabalho suficiente, nem energia mecânica suficiente para arrastar aquele móvel, entendeu? Pois bem, mesmo que você tenha toda a potência total, sua saúde 100% possível, não há energia mecânica suficiente para gerar um trabalho que mova aquele móvel sem rodinhas. Ok, gente, vamos ficando por aqui, certo, gente? Fique com Deus, boa quarentena, tchau, tchau.